Jó, capítulo 19. Resposta de Jó. Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonharam de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar minha carne? Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo. Então, tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Jó, capítulo 20. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que o conhecem perguntarão, onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez.
Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago. Será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou veneno de cobra. A mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum. Porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo tão aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. A riqueza de sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas, no dia da ira de Deus. Esta é, da parte de Deus, a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Jó, capítulo 21. Resposta de Jó. Então Jó respondeu: Ouça com atenção as minhas palavras. Seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência, e eu falarei. E havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente. Olhe para mim e fiquem pasmos, e ponham a mão sobre a boca. Porque só de pensar nisso fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus tesouros geram e não falham. As suas ovelhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho, os seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passa os seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura. E são estes os que se dirigem a Deus dizendo: Deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele. Mas é ao perverso que Deus deveria punir, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, e acabada a contagem dos seus meses,
Que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Porque vocês perguntam: onde está agora a casa do príncipe? E onde fica a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam e não levaram em conta as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve, todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Na resposta de vocês só há falsidade.